E aí pessoal, eu vou falar hoje sobre como trabalhar com data e hora e fazer cálculos com esse tipo de dado. Bom, utilizando o DAX, o que a gente precisa saber, o que é talvez mais importante para conseguir obter os resultados, é saber que a data ela é representada como um número decimal, onde a parte inteira representa a quantidade de dias e a parte decimal representa as horas do dia. Portanto, para fazer os cálculos nós vamos levar isso em consideração. E nesse exemplo, eu vou avaliar o que? Vou avaliar a diferença que existe entre a data da entrega e a data do pedido, considerando a hora que o pedido aconteceu. E aí a gente vai ter ali um número decimal que vai representar a diferença de cada compra, a diferença entre a data da entrega e a data do pedido de cada compra. Então, para começar, nós vamos fazer algumas avaliações aqui. Vamos fazer aqui um Selected Columns na tabela de vendas. E a primeira coluna que eu vou pegar aqui vai ser a coluna do pedido, Order. Ok. Mas a coluna do pedido ela tem também uma coluna chamada Order Time, que só tem o horário. Separar a data da hora é uma estratégia de otimização de modelos de dados, porque o horário ele poderia estar junto com a data, mas quando isso acontece, a granularidade da coluna fica muito grande, ou seja, o dicionário de dados que o modelo de dados Power BI cria fica maior do que o necessário. Quando você separa o dicionário de dados das duas, que representa as duas colunas, fica menor, bem menor do que o dicionário de dados de apenas de uma coluna com as duas informações juntas, que no final das contas vão ter menos elementos, vão ter mais elementos repetidos aqui. Enfim, isso é o assunto para outro vídeo. Mas o fato é que aqui em Order Time nós podemos recompor essa coluna se a gente for utilizar ela. Por exemplo, fazendo aqui uma soma. Por que soma? Como eu falei, é um número decimal e um número inteiro. A parte da data é um número inteiro e a parte do tempo é um número decimal. Se eu somar os dois, no final das contas esse número decimal vai representar uma data. E aqui, delivery, que é a data da entrega. Bom, vamos ver como que está isso aí dentro da nossa base de dados. Bom, como a gente pode ver, ó, a gente tem aqui a data do pedido, a data do pedido com a hora e a entrega. Então, se a gente quiser saber a diferença que existe entre essa data do pedido e a entrega, nós precisamos fazer aqui um cálculo. Vou chamar aqui de tempo decimal, e vou colocar ela já na escala de horas. Então, como a parte inteira representa os dias, se eu multiplicar aqui por 24, eu vou ter a quantidade de horas. E eu vou poder fazer esse cálculo aqui de dos sales das vendas, das datas de venda, menos a minha data do pedido com a hora junto. Calcular tudo para ter essa diferença decimal. Muito bem. Então agora nós temos aqui todas as informações. Deixa eu só colocar aqui o campo de horas. Order date time, porque tem as duas, tem a data e hora, aqui só a hora. Para poder fazer a memória de cálculo depois. Vamos lá. Então tá aqui, ó. O pedido
no dia 15/6, às 1h14, então 15/6 às 1h14, então transformou aqui no formato datetime, e aqui a hora da entrega, e a quantidade de horas que foi que decorreu de um prazo de um dia para o outro. Deixa eu ver se tirando aqui os horários, a gente pega a quantidade de dias. Aqui ele já joga para o formato de data, né? Ele estava transformando o formato decimal porque eu estava multiplicando. Deixa eu ver se eu multiplico aqui por 0.0. 0.0 não, por 1. Só para forçar a conversão. A gente quer ver no formato decimal. Então tá aqui, ó, do dia 15 ao dia 24, quase 9 dias. Então realmente são quase 9 dias de diferença. Aqui, por exemplo, do dia 15 ao dia 26, são 10 dias. Não, são quase 11 dias, na verdade. 26, né? Que se decorreu algumas horas aqui. Então está vendo que ele está fazendo um cálculo em decimal, representando tanto a quantidade de dias quanto a parte do dia que foi decorrida. Então vamos voltar aqui para a escala de horas, que a gente quer botar numa escala mais próxima de um número mais fácil de ser analisado. Muito bem, então temos aqui, já entendemos como trabalhar com as diferenças entre datas que possuem horários, né? Mas beleza, como a gente aplica isso na prática, né? Como a gente cria uma medida que vai calcular tempo médio, por exemplo, de entrega? Para isso, nós vamos aqui definir, fazer um define, definir algumas medidas. Isso aqui é como se a gente estivesse criando lá no Power BI uma medida nova. Vamos chamar ela de tempo médio. A princípio a gente vai fazer o tempo médio em horas mesmo. Tempo médio em horas decimal. Para calcular o tempo médio, nós vamos entrar dentro dessa tabela. Vamos fazer algo muito parecido com o que a gente fez aqui, ó. Vamos entrar dentro dessa tabela, capturar aqui as colunas que a gente precisa e fazer o cálculo multiplicando por 24. Para fazer um cálculo no nível de linha, nós temos que usar aquelas funções que tem o x no final, que é as funções que fazem interação em nível de linha. Então, averagex, para fazer a média, vamos entrar aqui na tabela de vendas e vamos fazer o cálculo exatamente igual a gente fez antes. Cálculo de delivery date menos a data do pedido mais a hora. Order time, é isso? Order time, sales order time. Só que isso aqui precisa ser convertido para uma escala que a gente escolheu, que é a escala decimal, que representa as horas. Então, para isso, a gente já sabe que a parte inteira representa dias, vamos multiplicar por 24. Ok. Bom, se a gente quiser fazer a validação dessa medida dentro de simulando a utilização dela dentro de um painel, nós precisamos fazer aqui um evaluate, e a função mais próxima que simula uma aplicação de uma medida é o summarize columns. Summarize columns é bem simples, né? Você escolhe qual vai ser o seu eixo, por exemplo, de análise. Vou analisar aqui por categoria. Então, tempo médio por categoria.
tempo médio decimal. E aí eu já posso utilizar aquela medida ali de cima. Ok, então vamos fazer aqui a execução dessa análise, para a gente saber o tempo médio. Então a gente vê aqui, por exemplo, que o tempo médio de áudio é menor do que o tempo médio de TV. Então os produtos de áudio são entregues mais rápidos. A gente pode fazer uma ordenação aqui, ó. E descobrir qual é a categoria que tem o menor tempo médio. Com maior tempo médio, TV, e com menor, celular. Mas são todas muito parecidas, né? Ok. Mas esse formato de exibição não é um formato interessante, né? É bom você ver no formato que a gente está acostumado, onde você tem a quantidade de horas, a quantidade de minutos, a quantidade de segundos. E para fazer isso, nós podemos criar uma nova métrica, num formato mais adequado, né? Então outro desafio é fazer isso, né? Trabalhar a questão do formato da exibição das horas agregadas. Vamos chamar aqui de tempo médio. Hora, minuto, segundo. Vamos lá. Para isso eu vou fazer aqui o uso de utilização de várias variáveis para fazer passo a passo a derivação do decimal para o formato na base de 60. Bom, a primeira variável vai ser o próprio cálculo das horas, essa quantidade de horas aqui em cima, porque eu preciso, a partir dessa quantidade de horas, fazer a derivação. Então a gente já vai utilizar a medida definida aqui em cima. Depois que eu defini essa medida, eu preciso pegar a parte inteira dela, que vai representar as horas, e vou chamar aqui de horas, que é aquilo que a gente vai botar lá no início lá da nossa máscara de preenchimento. Então as horas, o que é as horas? Na verdade, as horas é a parte inteira de V horas decimal. É isso, a parte inteira de V horas decimal. Agora a gente vai tentar pegar os minutos. O que são os minutos agora? Os minutos, eles são os minutos representam a parte decimal das horas. Então vamos chamar aqui V minutos decimal. E para extrair a parte decimal das horas, a gente vai pegar aqui as horas completas, né, que tem a parte decimal incluída. V horas decimal, que é aquela primeira variável. E vamos extrair a V horas. Isso significa o quê? Que vai sobrar apenas a parte decimal. E aí a parte decimal eu posso multiplicar por 60 para trazer para a base de minutos. E vamos dar uma sequência aqui, seguindo a mesma lógica. Agora eu tenho condições de saber quantos minutos. Porque eu multipliquei por 60 a parte decimal e extraí outro número decimal. Só que dessa vez na escala de minutos. E aí a gente vai transformar esse V minutos decimal em inteiro, porque é o que me interessa. Da mesma forma que a gente fez com horas. Agora, nós vamos tentar pegar agora os segundos. Tá? V segundos decimal. V segundos decimal, para a gente obter a quantidade de segundos, é a mesma lógica. A gente vai pegar os minutos decimais, ou seja, aquela parte decimal, aquela parte que tem o inteiro e o decimal junto, e vai extrair
a parte inteira, que a gente já fez isso na variável anterior. E vai multiplicar mais uma vez por 60, né, para trazer para a base dos segundos. Ok, mas a gente vai ter que parar por aí, né? Que a gente vai só analisar até os segundos, então, esses segundos. E agora que a gente vai parar, a gente tem que arredondar, porque a gente não vai mais entrar na parte decimal, porque aqui também tem, isso aqui também é um número decimal. Então vamos para parar, a gente vai arredondar. Arredondar esse V segundos decimal. E aí a gente já tem todas as variáveis que representam as partes da hora, tanto a hora, quanto o minuto, quanto o segundo, em formato inteiro. Mas a gente precisa fazer uma espécie de tratamento, porque a hora ela sempre tem o número 0 na frente quando não passou de 10. Então quando for 9, tem que botar 0,9. Quanto o minuto também, 0,9. Quando for 10, não, aí a gente pega o minuto inteiro. Então, if, a gente vai avaliar, olha, essa minha hora, ela tem que tamanho? Se ela tiver tamanho 1, eu preciso colocar o 0 na frente. Então, existe essa função de string que avalia isso. Se ela tem tamanho de 1, então vamos lá, colocar o 0, concatenar esse 0 com as horas. Se não, aí eu já posso colocar as horas, ou seja, passou de 9, é 10, então não precisa concatenar 0 na frente. E a gente pode fazer isso tanto para as horas quanto para os minutos e segundos. Vou fazer aqui para o minuto, para o segundo, minutos, ok. Então temos aqui nossas horas, minutos e segundos no formato certo com tratamento adequado. Agora a gente já pode retornar. Vamos retornar aqui. Só que tem um detalhe. Bom, vamos lá, vamos retornar primeiro para depois eu falar sobre isso. Converte. Vou converter isso para um número inteiro. E aí a gente vai entender por quê. Ela está em string, está no formato string. Então, como ela está no formato string, a gente consegue fazer isso, né, de concatenar. Converter para inteiro. Bom, a princípio eu vou finalizar aqui, a medida está concluída. Temos aqui hora, minuto e segundo, mas não temos aquele separador, né, aqueles dois pontos que separam o minuto. Mas já dá para fazer alguns testes aqui. Ó. Fazer um teste aqui. Minuto, hora, minuto, segundo. Tempo médio, deixa eu ver se é o seu nome. Tempo médio, hora, minuto, segundo. Vamos lá. Então vou executar. E agora a gente vai ver que nós estamos apresentando... Opa! Ó. Não fez nenhum tipo de mudança. Ah não, é porque eu ainda não troquei aqui. Pera aí. Então aqui, ó, ele está apontando aqui como 19 horas 65. Não está fazendo a conversão certa. Por quê? Por causa do formato de exibição. Se a gente fizer aqui, ó, um format que formata a string de exibição e falar, olha, me apresenta aqui 00, 00 e 00, ele vai fazer a conversão de formato de exibição, que vai ficar mais fácil a gente fazer a leitura. Aqui agora dá para ver melhor. Então são
ó, 196 horas, 56 minutos e 45 segundos para fazer a entrega. Esse é o tempo médio. Esse é o tempo médio de entrega. 189 horas, 19 minutos e 56 segundos. Vou dar uma ordenação aqui. E o mais interessante disso é que, como a gente está tratando isso como um inteiro, como ele tá sendo tratado como um inteiro, a gente consegue fazer a ordenação adequada disso. Apenas a formatação que está sendo feita aqui para exibir de uma outra forma. Mas isso facilita a exibição. Bom, com essa exibição no formato mais adequado, a gente pode fazer algumas visualizações interessantes. Por exemplo, uma que foi aplicada essa técnica, essa visualização aqui, ó, o tempo médio de atendimento, que é a diferença entre o tempo em que foi recebida a ligação e a ligação foi atendida, o tempo máximo de atendimento, o quanto desse tempo foi decorrido em comparação com o tempo máximo, e tudo sendo exibido nesse formato, um formato mais adequado para a interpretação. Então é isso. Eu acho que com esse passo a passo é possível a gente replicar isso para qualquer projeto. Para aplicar isso dentro do Power BI, o que tem que ser feito? Você vai vir aqui, pegar essa medida e criar essa medida decimal. E depois você vai criar uma segunda medida com esse formato. E essa medida com formato você usa para exibição. E a medida decimal para quando você for fazer algum tipo de análise gráfica, que não precisa de se preocupar com a exibição. Por exemplo, nesse exemplo aqui, para fazer o gráfico está sendo usada a parte decimal, porque a gente precisa só fazer a análise da proporção. Agora, para exibir, está exibindo no formato adequado. E aí, recapitulando, só para finalizar o vídeo, a gente começou fazendo o quê? Fazendo uma análise das colunas de data. Percebeu que elas retornam valores decimais. Escolheu trabalhar com o valor na escala de horas. E a gente converteu para a escala de horas, sabendo que o valor decimal, a parte inteira, representa um dia. E a parte decimal representa as horas. Depois que entendemos bem o funcionamento dessas colunas da forma com que os cálculos são feitos a nível de linha, porque Selected Columns trabalha a nível de linha, nós criamos a medida que vai atuar no nível de filtro, no contexto de filtro. Criamos a medida tempo médio decimal, que faz um calculate utilizando a AverageX e fazendo exatamente aquele cálculo que a gente fez lá embaixo, porque AverageX, o fato dela ter o X aqui no final, ela itera dentro da tabela de vendas e garante que essa média seja feita corretamente. Já para vencer o desafio de trabalhar com o formato de hora, minutos e segundos, a gente foi fazendo aqui passo a passo, pegando as horas, extraindo a parte inteira, pegando a parte decimal das horas e convertendo para a escala menor, pegando essa parte inteira dessa conversão e seguindo a sequência, pegando a parte decimal, extraindo a parte inteira da parte decimal dos minutos e convertendo para segundos. Depois fizemos aqui nessas três variáveis o tratamento para identificar os casos onde a hora ainda não ocupou as duas casas previstas, que quando é 0,9, tem que ter o 0 na frente obrigatoriamente. Quando for 10, não. Então, quando for menor do que, quando o tamanho for 1, bota o 0. Quando for mais do que 1, preenche com o valor normal. E aí nós vimos que é importante fazer uma conversão para inteiro no final, porque o que está sendo retornado aqui é string, e depois da conversão uma formatação para exibir bonitinho com os dois pontos, separando cada uma das partes da hora.
E aqui no final a gente fez um evaluate para fazer uma simulação de como isso vai ser tratado dentro do Power BI em um gráfico, por exemplo. Tem aqui ó, a quantidade, as categorias, o tempo médio em decimal e hora no formato correto por categoria. A gente pode substituir aqui, por exemplo, sei lá, por produto. Product. Product name. Ou seja, essas medidas elas vão funcionar independente do eixo que você estiver utilizando. Que os produtos com menor tempo têm 130, 140 horas para entrega. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor como trabalhar com data e hora, com DAX, e sirva aí para os projetos de vocês, porque é muito melhor você trabalhar com um formato mais fácil de ser entendido do que simplesmente um número decimal que às vezes não dá para saber exatamente no final das contas quantas horas e minutos que aquilo representa. Então, muito obrigado e até a próxima.